Dois filhos do pai se relacionarem? Sim, dois filhos do pai, dois filhos da mãe. A psique não tem nada de racional, nada de lógica, ela vai lá e atrai. Então, o que acontece na relação? É uma relação quente, é uma relação de atrito, bastante, porque são dois masculinos com dois femininos indisponíveis, né? Não tem ali ninguém oposto e complementar, tá todo mundo usando a mesma força, o mesmo aspecto da personalidade, né? Então, é um relacionamento bélico, é um relacionamento reativo, é um relacionamento de duas pessoas muito decididas, muito corajosas, muito impulsivas, muito realizadoras, né? É um relacionamento que vai, mas que a metade da vida, até se conheceram bem antes da metade da vida, pode ser até que vá rolando com brigas, claro, porque duas personalidades yangs, duas personalidades bastante determinadas, elas se atritam, o masculino é muito competitivo, me preocupa essa relação o masculino é competitivo, rival, conquistador, porque foi assim, né, quando eles começaram a tomar posse e deixar o feminino, o matriarcado, quando o patriarcado entrou em ação e deixou o matriarcado de lado, eles começaram a ganhar territórios, a conquistar terras, né? Então o masculino ele é muito competitivo, ele é muito rival, né? Ele rivaliza. Então é aquele casal que rivaliza no trabalho, é aquele casal que rivaliza às vezes na educação dos filhos, um vai lá e desautoriza o outro, né? Então é um casal competitivo, é um casal que quer um se mostrar melhor do que o outro, então não tem um equilíbrio, aí os dois vão competir também, podem ser, gente, isso não é regra, tá? Isso a gente tem que observar caso a caso, mas podem ser invejosos, né? Podem ter, porque o ego é muito competitivo, ele precisa muito de ganhar as batalhas, conquistar as terras, então eles podem ser invejosos daquele outro. Quantas vezes a gente escuta, eu recebi um prêmio, todas as esposas estavam lá, mas a minha mulher não foi me ver receber um prêmio. Então, assim, existe essa rivalidade, fiquem atentos se existem, fiquem atentos se um não curte o ganho do outro, né? O crescimento do outro. Então, existe, porque são dois masculinos ali se relacionando. Então, é uma relação, como eu falei, já de muita briga, qualquer faísca vira um fogaréu. Então, é porque falta o equilíbrio. Falta o feminino. Faltam as duas pessoas, aqueles dois masculinos ali, se acolherem, aqueles dois filhos do pai, se acolherem, aceitarem seus erros, tendem a ser perfeitos, né? Coisa bem do masculino, porque exigem, olha eu usando a palavra exigem, nem usei querem, exigem ser reconhecidos, são duas pessoas que agem assim, isso é extremamente desgastante na relação, porque quando tem um mais feminino, o mais feminino costuma não competir. Tá? Ele costuma até sair de cena, ele às vezes até dá o lugar dele, o que não é legal também, mas ele costuma sair de cena, então dá uma certa aliviada naquela tensão, naquele excesso de masculino, né? Então, gente, falta o feminino para esse acolhimento, falta o feminino para não rivalizar, falta o feminino para aceitar que é uma pessoa diferente de si, falta o feminino para elaborar as emoções, são emoções racionalizadas, são aquelas emoções que joga para fora e acabou, e aí chega no consultório ou chega pra gente numa conversa, no bate-papo, e não sinto raiva, eu explodo e pronto, passou, não elaborou, não sentiu nada, então falta o feminino para sentir, falta o feminino para conseguir dizer isso é seu, não é meu. Esse é o aspecto feminino tanto do filho do pai quanto do filho da mãe, qualquer um dos dois, a filha da mãe pode dizer, o filho do pai pode dizer, olha, isso não é meu, isso é seu, você não está falando de mim, você está falando de outra pessoa, isso é bem feminino, você não, e é também masculino,
porque você está dando um limite. O masculino é que diz, que dá limite, é o masculino que diz não, né? Então, é o masculino que separa, que organiza, que dá ordem, né? Então, falta esse equilíbrio entre os dois. Só masculino não vai ter essa fala que eu falei. Não vai conseguir, porque falta o feminino para elaborar, né? O feminino é que vai dizer, pô, não tá falando de mim, eu não sou essa pessoa. Ele ainda não me viu. Ele tá achando que eu sou a mãe dele. Ele tá achando, ela tá achando que eu sou o pai dela. Então, gente, esse é o jogo do feminino, tá? O masculino, apesar de saber dar limites e de separar, quem vai falar é o feminino. Quem vai conseguir elaborar para comunicar é mais do feminino, né? Então, gente, vai ficar faltando essa elaboração das emoções. Serão emoções jogadas para fora numa intensidade, numa tensão enorme. Serão duas pessoas ansiosas, serão duas pessoas que quando surgir, gente, serão não, poderão ser, tá? Quando surgir um problema, uma dificuldade entre eles, terão mais possibilidades, tá? Por usarem mais o masculino, de abandonar a situação e não lidar. O feminino sabe lidar. O feminino vê aquela turma lá entrando, Saturno, Urano, Plutão, Netuno, Marte. O feminino diz assim, pode sentar, vou servir um chá, porque eu sei que café não precisa, porque a coisa já tá quente, vai ficar muito quente. Vocês vão passar aqui no mínimo 6 a 8 anos com a gente. Vou servir um chá, se acomodem aí. E o masculino se joga da janela, faz uma síndrome do pânico, diz assim, eu não sei lidar com isso, eu não consigo lidar com isso. O feminino consegue, o feminino elabora, mesmo que ele esteja começando a sair da sacola. Então, vocês veem que a diferença é muito grande e é necessário que sejam opostos e complementares. A vida, o Jung chega pra gente e diz assim, olha só, precisa ter masculino e feminino. Precisa ter ânima e ânimos, né? Nós mulheres somos donas do nosso ânimos, o nosso masculino. Os homens são donos das suas ânimas, né? Então, esses parceiros contrassexuais nos ajudam no caminho de individuação. Então, ele diz assim, precisa ter os opostos e complementares, é importante que se tenha, porque é aí que a gente cria a vida. Não é assim que a gente gera um filho, gente? É um homem e uma mulher. Hoje, é claro, a gente tem, graças a Deus, tratamentos de fertilização que os casais homossexuais, graças a Deus, podem ter seus filhos. Mas, normalmente, é um homem e tem uma mulher ali, né? Gerando aquele filho, claro, né? Com os sêmens dos pais, né? Então, é claro, gente, que o masculino e o feminino juntos são muito criativos. Uma força só fica muito unilateral. E aí Jung diz, a vida unilateral, ela é densa, ela é tensa, ela é difícil. A psique vai plantar, vai humanizar, vai atualizar, terá que atualizar situações para que aquelas duas pessoas tenham consciência, cadê seu feminino? Né? Cadê o meu feminino? Como é que eu uso o meu feminino? Seja o homem ou seja a mulher, tá? Isso é casal hétero e homo, porque eu estou falando de arquétipos. Então, existe em todos nós na história da humanidade. Eu só queria terminar falando uma coisa. Quando me dizem assim, somos dois filhos do pai. Meu marido é filho do pai e eu sou filha do pai. A gente briga, que é uma coisa horrível. Eu tenho dúvidas se alguém ali não é filho da mãe, e aí a gente só vai ver isso numa terapia, e está com seu feminino escondido, tá? Tanto a mulher quanto o homem. Porque o feminino, vocês sabem, a grande dor do feminino é a mulher que rejeita seu próprio poder psíquico, que é o feminino, e o homem que também rejeita a sua sensibilidade. Então, eu coloco sempre uma interrogação se um dos dois não seria um filho da mãe disfarçado de agressivo, de difícil, de reativo, de briguento, de impulsivo. De verdade, não ser considerado alguém mais frágil,
mais sensível e que eu considero a fragilidade, a vulnerabilidade uma grande força psíquica, mas a grande parte das pessoas acha que é uma vergonha ser frágil, acha que é uma vergonha chorar. As filhas do pai chegam no consultório e dizem assim, vou chorar, não quero chorar, acabei de me maquiar, quando o choro é fundamental, quando sentir é fundamental. Então, gente, se você tem um relacionamento aí com são dois filhos do pai ou duas filhas da mãe, veja se não tem alguém ali, um filho do pai ou uma filha da mãe camuflada, tá? Disfarçando a sua sensibilidade, que é o grande poder psíquico da relação. O equilíbrio entre os dois é a decisão do masculino, a coragem do masculino e a sensibilidade, a aceitação do feminino. Gente, é uma união muito bem sucedida, tá? Beijo, pessoal!